Eu vou dar início nas considerações sobre o segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Marcos. Então, o Evangelho segundo Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, nós temos 4 biografias de Jesus, e é importante saber que evangelho evangel seria do grego, e é boas novas. Então, são as boas novas contadas segundo a versão de Marcos. E as boas novas é o nosso amado Senhor Jesus Cristo nos trazendo salvação através da sua morte na cruz e ressurreição. Então, Marcos é o primeiro evangelho pela tradição a ser escrito. E foi escrito por João Marcos. João Marcos foi companheiro de Paulo e Barnabé, e também foi o mentor da separação de Paulo e Barnabé, porque se separam, os dois que eram grandes amigos se separam por causa de João Marcos. Que Barnabé quer levar Marcos, que é primo dele, e aí tu vai ver isso em Colossenses 4, se não me falha a memória, versículo 10, que fala, na versão antiga, na corrigida, fala que ele é sobrinho, e a gente sempre aprendeu que foi sobrinho, mas na realidade ele é primo de Barnabé. E aí, se ele é primo de Barnabé, possivelmente ele seja da tribo de Levi, ele seja um levita. E ele é o mentor, ele é a chave da separação de Barnabé e Saulo. Mas ele vai depois ser muito útil, Deus vai trabalhar, vai restaurar a vida de Marcos. Ele vai ser útil para Paulo e vai ser muito útil para Pedro também. E ele vai ser útil nas mãos de Deus porque ele vai escrever o Evangelho segundo Marcos. E ele foi escrito não para judeus, você vai ver que não tem muita citação do Antigo Testamento, é um evangelho rápido, e ele não se atém ao ensinamento de Jesus. Ele não está muito preocupado em trazer os ensinamentos, ele está preocupado em mostrar o que Jesus fez, a ação, a obra de Jesus, e não a parte verbal, as palestras, os sermões. Ele não está preocupado, porque ele não pregou, ele não traz o evangelho para os judeus, ele está trazendo o evangelho para os gentios, e diz que principalmente para a igreja de Roma, que nesse período estava sendo perseguido por Nero. Então precisava de ver a manifestação, de ver o cuidado de Deus, de ver a Jesus operando e o poder de Deus. Então ele traz a manifestação do poder de Deus, e ele se atém à obra de Jesus. E ele vai simbolizar Jesus como servo, quer dizer, aquele sofredor, o que padeceu o martírio de Jesus, tudo que Jesus padeceu e o que ele passou por nós. Ele começa o seu evangelho, e eu não sei se eu já falei, mas vou falar, se eu falei, não. Esse evangelho foi escrito antes da destruição de Jerusalém, então possivelmente em 65 a 68 depois de Cristo. E ele começa falando o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí nós temos Jesus, que Jesus é a forma grega do Yeshua, que Yeshua é hebraico, que é o Josué do Velho Testamento, que significa Jeová salva, ou Jeová é a salvação. E Cristo, do grego, vai ser Christos, é o ungido, que seria o Mashiach, do hebraico, que é o Messias. Então é o Jesus o ungido, ou Jesus o Messias. Ele vai começar o evangelho, ele já diz que ele é o Filho de Deus. Então, uma coisa que a gente vai notar, é um evangelho rápido, ele é sucinto, ele é conciso, ele não fala muita coisa, ele tenta trazer muitas coisas em poucas e resumidas palavras. Não sei se tu está compreendendo o que eu quero dizer. O que outros escreveram em 5, 6 frases, ele tenta resumir numa frase só, porque o que ele está tentando trazer é algo prático, rápido, e que a gente consiga gravar com facilidade, porque ele está escrevendo para uma igreja perseguida, para uma igreja que já está padecendo pelo Império Romano. Então ele não iniciou, ele não conta o nascimento de Jesus, ele não fala de José, ele não fala de Maria, ele não entrou no nascimento virginal, ele não entrou na genealogia de Jesus, ele entrou que é o princípio e é o Filho de Deus.
É Jesus, o Filho de Deus, e ele já traz o que estava escrito nos profetas e já levanta João batizando. E esse João aqui é o João Batista, o João o Batista. E batismo, ele já está batizando, e batismo é uma palavra do grego, é baptizo, que seria assim, como é que eu vou te explicar aqui? Seria colocar dentro. A palavra significa, literalmente seria colocar dentro, é como se fosse assim, tu tirar do ambiente e colocar dentro do ambiente novo. Isso seria batismo. Tu tirar algo de um ambiente que ele está vivendo e trazer para um ambiente novo. Então isso seria batismo. Então é como nós saímos do ambiente do velho homem, do ambiente de pecado que nós vivemos, do império das trevas, que a palavra de Deus diz que nós saímos, se não me falha a memória, em Colossenses, nós vamos achar essa passagem, diz que em Colossenses 1:13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então isso seria batismo, é tirar da potestade das trevas e nos colocar dentro do reino do Filho do seu amor. Então isso seria batismo, do grego baptismo. E aí João Batista, ele já começa pregando, e é interessante que João Batista, ele vem vestido de pelos de camelo e com o cinto de couro, e ele vai lembrar muito Elias, embora que eu já tenha dito no outro aula, ele não é Elias, porque Elias não morreu. Então ele não é Elias, e quando ele é perguntado, nós vamos chegar ainda no livro de João, quando ele é perguntado se ele é Elias, ele diz: eu não sou Elias, eu não sou o profeta, nem sou o Cristo, mas ele é a voz daquele que clama no deserto. E João, o Batista, ele é filho de Zacarias, então ele é de linhagem sacerdotal, ele é da tribo de Levi, mas não é levita, ele é sacerdote. E ele vai ser o profeta que vai vir depois de Malaquias. No batismo, no capítulo 1 ainda, nós vamos ver o batismo de Jesus, e aqui nós vamos ver a Trindade. Por que a Trindade? Porque nós temos o Filho saindo das águas sendo batizado. Ele foi batizado. Nós vemos o Espírito descendo em forma de pomba sobre ele, o Espírito Santo. E nós vemos o Pai falando do céu: tu é o meu Filho amado em quem é meu comprazo. Já no início, tu vê que ele já começou o batismo de Jesus, ele já impeliu Jesus para o deserto para ali ser tentado. Mas ele não conta o que aconteceu no deserto, ele não está preocupado com o que o diabo disse, o que Jesus mandou, ele só diz: foi tentado e voltou e vai embora. E ele não entrou no assunto. Depois ele vai para os primeiros discípulos e ele já fala na sinagoga. Jesus já está na sinagoga. E que a sinagoga surgiu? O que é a sinagoga? Não quero ser rápido, estou sendo rápido. A sinagoga surgiu na época do cativeiro babilônico. Por quê? Porque os judeus, o templo estava destruído e eles começaram a construir sinagogas, onde tinha mais de 10 famílias judaicas, era autorizado que se abrisse uma sinagoga, e aí a sinagoga começou a fazer parte da vida dos judeus. Ele vai, no capítulo 1 ainda, ele já vai trazer a cura da sogra de Pedro, e de diversos enfermos, a cura de um leproso, e aqui nessa cura do leproso, ainda no capítulo 1, é interessante nós ver o quê? Que o leproso era qualquer pessoa que tinha uma enfermidade, uma doença de pele, só que ele tinha que estar separado, e por ele estar separado, ele não podia se aproximar e não ser tocado por ninguém. Quem tocasse no leproso se tornava imundo, e esse leproso chega a Jesus, e ele não podia se chegar perto de Jesus, mas ele se aproxima de Jesus sem poder, porque ele tinha que ver as pessoas já gritar imundo, imundo, para as pessoas ficarem longe dele. Mas ele chega perto de Jesus e ele solicita a Jesus que Jesus venha limpar ele. E aí aqui é interessante esse milagre que Jesus fala, porque Jesus toca nele e depois Jesus cura. Porque o que era certo, lógico, é cura, bom, ter curo, tá aí, tá curado, agora eu vou te tocar. Agora já está curado, mas não foi o que Jesus fez. Jesus vai e toca nele primeiro. Então Jesus, na realidade, ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele toca, ele não poderia ter tocado, mas ele é Deus, ele é Jesus, ele é Deus homem. E ele é homem Deus, ele é tanto 100% homem, 100% Deus. Ele toca no leproso. E esse leproso não recebia um toque há quanto tempo? E aí Jesus cura ele. E é uma coisa maravilhosa que acontece. No capítulo 2, nós já temos a cura de um paralítico, também a vocação de Levi. E esse Levi aqui é o nosso Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, que era publicano.
Nós temos também aqui o sábado, Jesus mostrando que ele é Senhor do sábado e que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, e o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então hoje ainda nós temos um problema que muitas vezes na igreja as pessoas ainda têm dificuldade, alguns que não têm muito conhecimento ainda ficam pensando, será que nós temos que guardar o sábado? Não temos que guardar o sábado. Não, nós não temos que guardar o sábado, é só tu ler o livro de Gálatas, tu vai ler Romanos, tu vai ver que nós não temos debaixo da lei. E se nós começar a guardar o sábado, nós vamos ter que guardar toda a lei. É como Paulo disse, se tu te deixa circuncidar, tu tá obrigado a guardar toda a lei. Não é só se circuncidar. Se tu quer deixar ir para baixo da lei, tu vai ter que ficar debaixo de toda a lei. Então nós não precisamos guardar dias, é uma equivocação, é um equívoco, desculpa, que muitas vezes as pessoas querem colocar a goela abaixo. E aí alguns dizem, não, o sinal da besta é o domingo, quem guarda domingo está com o sinal da besta. Não, isso é uma heresia que está se fazendo e que se faz na igreja adventista. Tá. No capítulo 3, Jesus está curando no sábado, e isso aí está levantando muito problema, porque ele faz as curas no sábado. E os fariseus e os escribas, eles se enlouquecem, porque Jesus ele não pode curar no sábado não pode fazer nada, nem curar pessoa nenhuma. E Jesus justamente cura no sábado para tocar o horror na mente dos fariseus. No 2 ainda ele escolhe os seus discípulos, e aí nós temos 2 discípulos escolhidos, os apóstolos, e nós vamos ter o pecado contra o Espírito de Deus, contra o Espírito Santo. Também Jesus é acusado que ele tem Beelzebu e pelo príncipe dos demônios ele expulsa os demônios. Então aí Jesus já tem que contradizer o que ele está falando. Satanás expulsa Satanás, o reino dele está dividido, não pode permanecer. No capítulo 4 nós temos uma das poucas parábolas, né? Nós vamos achar algumas das poucas parábolas do livro de Marcos. O capítulo 4 tem a parábola do semeador, a da candeia, da semente, da mostarda, e aí depois Jesus apaziguando a tempestade. E aí é uma coisa que mostra o poder de Deus, não só contra a enfermidade, mas o poder do nosso Senhor Jesus Cristo contra os fatores da natureza, contra o vento, contra o mar. Tudo obedece porque todos lhe devem obediência. No capítulo 5 nós temos um endemoniado sendo curado, a filha de Jairo e a cura de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue. Aqui é interessante também, nós vamos entrar aqui porque essa mulher ela tinha padecido por mais de 12 anos um fluxo de sangue, e ela tinha padecido e gastado, despendido tudo que tinha com os médicos, nunca ficou boa, mas ela vem e ela diz, se eu tocar em Jesus eu vou ficar curada, e ela toca e ela é liberta. Aí Jesus no meio da multidão, quem me tocou? Aí sempre tem o discípulo, Senhor, todo mundo está te apertando, te tocando, e tu me pergunta quem te tocou. Isso aí foi a multidão inteira, mas Jesus sabia, ele procurou a mulher porque ele sabia que dele tinha saído o poder e a mulher tinha ficado curada do seu problema. Essa mulher sofria 12 anos e aí aparece Jairo, que era um príncipe da sinagoga, que tinha uma filha também de 12 anos, que enquanto essa mulher sofreu 12 anos, Jairo teve 12 anos de alegria com essa filha, mas aí a filha vem a morrer. E quando Jesus chega, já tem um cortejo de gente chorando por tudo que é lado, e pranteando porque a filha de Jairo tinha morrido, e Jesus disse, porque esse alvoroço, porque chorar, a menina não tá morta, mas ela dorme. E aí o pessoal que já estava chorando e planteando começam a rir. Eles começam a rir dele, porque todos sabiam. Então é interessante que eles estavam chorando e planteando, daqui a pouco começa a rir. Aí Jesus faz um milagre e ela ressuscita. No capítulo 6, nós vimos a incredulidade do povo, dos habitantes de Nazaré, onde Jesus tinha nascido, e aqui nós vamos ver uma coisa interessante. Primeiro, Jesus diz que não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria, entre seus parentes e na sua casa. Mas aqui vai aparecer os irmãos de Jesus, que é Tiago, José e Judas e Simão. E vai dizer também que além disso aí, Jesus tem irmãs também. Não aparece os nomes, mas tem irmãs. E esse Tiago vai ser o que vai escrever a epístola de Tiago. E esse Judas aqui,
vai ser o que vai escrever a Epístola de Judas. A Igreja Católica diz que esse que está dizendo irmão, filho de Maria, irmão de Tiago, não é irmão, é primo. Então é uma maneira de tentar agarrar com unhas e dentes que Maria, ela é a virgem, ela concebeu Jesus virgem, casou com José, mas permaneceu virgem e subiu para o céu viva, como dizem os católicos, os dogmas católicos, a Assunção de Maria virgem. E aqui é uma prova clara que ela não morreu virgem, que ela foi virgem somente na concepção do nosso Senhor Jesus Cristo. E após isso, ela conheceu a José normalmente como seu esposo. Outra coisa que eu gosto também de colocar, isso é um dogma católico, é a Imaculada Conceição de Maria. Eu nunca li o que diz o dogma, mas eu já escutei, eu nunca peguei para ler, mas eu já escutei que se crê, não, é um dogma católico, uma doutrina fundamental, dizendo que também Maria teve um nascimento sobrenatural, como fosse o de Jesus, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isso não tem base bíblica, mas é uma maneira de endeusar Maria, de colocar Maria num mesmo patamar de Cristo. E Maria não morreu por nós, embora que ela foi uma santa mulher, ela não morreu por nós, ela não deu sangue por nós, e ela não é intercessora por ninguém. Só existe um intercessor, um intermediário entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, o homem. Isso aí tu vai achar na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Também nós vamos seguir aqui, vai ter a morte de João Batista, e a primeira, no capítulo 6, a primeira multiplicação de pães, Jesus também andando sobre as águas. No capítulo 7, nós vamos ver os fariseus e as suas tradições. Eles tinham inventado vários costumes, várias coisas de limpar as mãos várias vezes. Eles tinham muitos costumes. No capítulo 8 nós vamos ver a segunda multiplicação dos pães e a cura do cego de Betsaida. No capítulo 9 nós vamos ter a transfiguração de Jesus no Monte Santo e a cura de um endemoniado. Também Jesus predizendo a sua morte e a sua ressurreição. E aí nós vamos também saber quem é maior no reino dos céus. Jesus também vai advertir sobre os escândalos e falar sobre o divórcio. Aqui é importante: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o marido e se casar com outro, adultera também. E aí é pesado, porque o adultério nesse período tinha se tornado uma coisa muito comum. Por qualquer coisa ser o divórcio. O adultério foi comum muito tempo, continua sendo comum, mas o divórcio se tornou comum. Se dava carta de repúdio, por qualquer coisa se divorciava. E aí Jesus vem atacando essa situação. Não é que não se possa, ou que o divórcio seja uma coisa proibida, não é isso aí. Pode até acontecer, existem situações em que o divórcio é, quem sabe, diria eu, a única saída. Mas não pode ser a solução de tudo. É como dizer assim: não, ficou grávido, não está casado, aborta, toma um remédio e aborta. Não, isso não é a solução. Pode haver algum caso que seja até necessário se divorciar. Existem casos, realmente casos, que é necessário e que é a única saída. Mas não pode ser a primeira. Não deu, não, eu casei, mas se não deu, me divorcio. Já casou, já bolando, já não. Se eu não for feliz, eu me divorcio, já tô. Então se tornou uma coisa fútil, uma coisa normal. E Jesus vem bater contra isso aí. Depois Jesus encontra aquele jovem rico que quer seguir a Jesus, mas ele está apegado às riquezas. E é difícil de um rico entrar no reino do céu de Jesus. Jesus continua predizendo a sua morte e a sua ressurreição, e nós vamos ter nesse capítulo 10 o pedido dos filhos de Zebedeu. E eu gosto de colocar isso aí, que os filhos de Zebedeu, na realidade,
segundo o comentarista, e tu vendo, eles vão ser primo de Jesus, os dois. E tem algum caso que quem pede é a tia deles, é a mãe deles que pede, não sei se nesse caso aqui. Aqui ainda está dizendo que é Tiago e João, mas tem outros textos, que a própria mãe, que seria Salomé, está pedindo para Jesus, quer dizer, pedindo para o sobrinho, né? Já pedindo, tipo assim, é quase como um nepotismo. Será que dá para os teus primos ficarem no reino de Deus, uma à direita, outra à esquerda de ti? Não, mas se eu estou falando de brincadeira, não tem nada de nepotismo, só estão colocando a situação de querer, e Jesus que não é dessa forma, que é o Pai que tem reservado, e vai ser para quem Deus quiser dar. Também fala sobre o cego de Bartimeu sendo curado. E no 11 nós vamos entrar a entrada triunfal de Jesus de Jerusalém. Também Jesus ele vai expulsar os mercadores do templo. Também aqui é interessante, tem uma palavra que a gente escuta muito, é Hosana, Hosana, o filho de Davi. Nós vimos isso aí muito, bendito que vem em nome de Jesus. Hosana é do hebraico, é salva agora, seria literalmente salva agora. A gente escuta muitas vezes Hosana, Hosanas, Hosanas nas alturas. Então é salva agora o termo, só para te saber marcar aí na tua Bíblia, no teu coração, que para ti pelo menos ter um pouquinho mais de acrescentar o teu conhecimento. No 12 nós vamos ter a parábola dos vinhateiros e perguntas feitas pelos herodianos a Jesus sobre o tributo. Os herodianos eram uns que seguiam do partido de Herodes. É interessante às vezes a gente saber quem são esses herodianos. Eu fiz um áudio em que eu falava sobre quem eram os herodianos, quem era os fariseus. Eu vou pegar rapidamente aqui, porque talvez é interessante nós saber quem são esses. Mas eu tinha feito um áudio. Os herodianos eram os apoiadores da dinastia de Herodes. Eles formavam um grupo político, não tinha movimentação religiosa, e eles eram favoráveis à aliança do governo judeu com Roma. Então eles vêm dos apoiadores de Herodes. Nós tínhamos os zelotes, aí os zelotes eram totalmente o contrário. Os zelotes eles eram da origem dos macabeus, e eles eram uma oposição ferrenha aos dominadores romanos. Eles odiavam os saduceus, e eles também deviam odiar os herodianos, porque eles não pagavam imposto, e eles eram fanáticos, eles tinham religião também, eles eram fanáticos, levavam as concepções teológicas ao pé da letra. E esses zelotes, eles levavam a adaga, e parece que para ser zelote tu tinha que matar um romano. Olha só, e aqui nós temos herodianos, os herodianos, apoiadores de Herodes, que aparecem aqui nesse capítulo 12, e nós tínhamos os zelotes, que era totalmente contrário. E nós temos um dos discípulos dos apóstolos, Simão, era associado a esse grupo, ele era zelote. E aí, tu imagina, eles eram contrários a imposto. E aí nós temos publicano, que eram cobradores de impostos. Nós temos Mateus, cobrador de impostos, e Simão zelote. Aí Jesus, fazendo uma brincadeira, Jesus manda os dois juntos, vocês vão pregar o evangelho junto. Simão zelote com adaga, diz que eles tinham adaga, pronto para matar. E Mateus, um cobrador de imposto para Roma. Então bota os dois juntos, não daria, quem sabe, não daria muito certo. Então os zelotes seriam totalmente opostos aos herodianos. Os herodianos eles apoiavam Roma. Nós tínhamos também os fariseus, que eu já te disse, que são aqueles que consideravam separados, era a seita mais restrita do judaísmo. E nós tínhamos os saduceus, que eram menos numerosos que os fariseus, e eles estavam intimamente ligados ao templo e aos sacerdotes. Geralmente os sacerdotes eram saduceus. Então aqui nós temos os herodianos vindo tentar Jesus, e eles vêm junto com os fariseus. Termina a tentação dele, aí vem os saduceus. E aí eu já falei, os fariseus eram a seita mais estrita. Paulo era fariseu, eles ser considerados separados. E aí depois que os herodianos e os fariseus tentam a Jesus, vem os saduceus, aqueles que não creem na ressurreição, não creem em anjo, não creem em nada. Eles estavam intimamente ligados aos sacerdotes. Depois ele fala sobre o maior mandamento, e aí nós vamos ver aqui Marco falando sobre a viúva pobre, aquela que deu 2 moedinhas, e que Jesus disse que ela foi a que deu a maior oferta. No capítulo 3 ele vai falar sobre a destruição
de Jerusalém vai trazer um pouco de Apocalipse, porque ele vai falar sobre a vinda, a volta do Filho do Homem e a exortação à vigilância. No 14, nós vamos ter a história da paixão, a celebração da Páscoa, que a Páscoa foi instituída lá no Velho Testamento, quando o povo saiu do Egito. E Jesus vai instituir a ceia do Senhor, a ceia que nós tomamos. E aí é interessante, porque biblicamente, nós tomamos o pão, comemos o pão que simboliza a carne e bebemos o vinho que simboliza o sangue do Senhor. Mas na Igreja Católica só toma a hóstia, eu não sei de onde saiu essa história. Só o sacerdote que toma o sangue, o vinho, e o povo não recebe, não participa do sangue. Então já é uma contrariedade ao que está escrito, mas eles devem ter uma boa razão para ter criado, mas não é bíblico, não tem razão bíblica para isso. A Bíblia fala que tem que tomar do corpo, comer do pão e da carne, para ter parte com Cristo. Então eles criaram só a hóstia, e aí a hóstia é quase que sagrada. Depois nós temos aqui Jesus sendo preso no Getsemane, e aí nós temos Pedro negando a Jesus. Temos também no capítulo 5, Jesus já perante Pilatos. E aí nós vamos aqui ver que a voz do povo não é a voz de Deus, porque o povo, em vez de pedir a Jesus, pediu Barrabás. Porque uma coisa que é interessante, Pilatos, ele não era bobo, ele se deu conta que os sacerdotes, os principais sacerdotes, estavam acusando Jesus, mas ele viu que era por inveja, que não tinha nada daquilo, e ele tentou, de várias maneiras, não levar Jesus à cruz, porque ele viu que não havia pecado em Jesus. E aí ele tenta dar o induto de Páscoa, que uma pessoa podia ser solta e liberada, um criminoso, e ele tenta liberar Jesus, mas aí o povo clama, incitado pelos sacerdotes, e eles pedem a Barrabás. Também os soldados vão escarnecer Jesus, e aqui é interessante também, com Jesus, ele vai sofrer, ele vai ser escarnecido, e ele vai sofrer, ele vai ser castigado. E eles usavam as cintas de couro, tipo uns relhos de couro, e na ponta tinha vidro, tinha pedaços de metal. Então cada vez que pegava no corpo, aquilo cravava, a ponta cravava, e aí ele puxava. Quando ele puxa, saía aquele vidro, aquele metal tinha travado no corpo, vinha cortando a carne. Muitas vezes eles batiam de tal maneira, os romanos, que apareciam os ossos da pessoa, daquele que estava sendo açoitado, e ficava um romano de cada lado, com aqueles relhos que tinha metal ou vidro na ponta, e um batia, e o outro batia, e aí muitas vezes só no açoite, no castigo, o prisioneiro era morto. Então Jesus sai ali arrebentado, eles liquidam com Jesus ali naquela parte que Jesus não tem condição de carregar a cruz, que é colocado Simão, o pai de Alexandre de Rufo. Depois tu vai lembrar desse Rufo, quando nós lê Romanos, tu vai aparecer Rufo. E ele é Cirineu, e ele vai levar a cruz de Jesus, porque Jesus está castigado, Jesus padeceu, eles judiaram o que puderam de Jesus. E aí nós vamos ter a crucificação e depois a ressurreição de Jesus. Aqui tem algo importante também para te saber. Na realidade, o livro de Marcos ele terminaria no versículo 8, diz que dos originais termina no 8, e que esse 9 ao 20 foi acrescentado depois. Isso aí dizem os comentaristas. Se tu vai ler, parece que fica um pouquinho meio, se tu prestar atenção no ler o capítulo 16, tu vai ver que termina e começa o mesmo assunto, parece que está se repetindo o mesmo fato. Então diz que parece que desse 9 ao 20 foi escrito depois, não foi junto. No original parece que terminava no 8, segundo alguns dizem, mas isso aí é um comentário que você faz. Então, nesse nós vemos Marcos. Então é o menor dos evangelhos, é o mais conciso dos evangelhos. Ele traz as coisas muito rápidas, ele traz coisas rápidas, mas ele está escrevendo por uma igreja que já começou a padecer e a sofrer perseguição. Então é um evangelho conciso, é mais para se gravar e para ver a obra e o poder de Cristo.
Não é para ficar meditando no seu ensinamento, ficar divagando, não. Ele está com o interesse de que as pessoas vejam o poder de Deus, que nesse momento é uma necessidade da igreja. Então ele traz alguma coisa de ensinamento, mas ele não se atém tanto ao ensinamento. Então o menor dos evangelhos é o mais conciso, é o evangelho de Marcos, e como eu te falei, a princípio é o primeiro a ser escrito. Quando nós chegar agora no evangelho de Lucas, você vai ver que Lucas já fez um estudo minucioso. Ele fez algo assim bem devagar, e vai ser o evangelho maior, com mais assunto, vai trazer bem antes de Jesus. Marcos ele não traz muito, mas é conforme aquilo que Deus colocou e o Espírito Santo operou. E uma coisa que é interessante que tu veja de Marcos, quem sabe a tua vida não começou bem, quem sabe já teve muita coisa errada na tua vida, deu tudo errado, mas não quer dizer que Deus tenha desistido de ti, que Deus não possa restaurar e te curar e fazer da tua vida uma benção. Por que eu estou te dizendo isso aí? Porque para mim Marcos começou tudo errado. Ele começou errado. Ele vai numa viagem missionária com Paulo e Barnabé, e na metade da volta ele abandona, e ali a palavra abandonar é apostasia, tipo assim, negar a fé, é um troço ruim. E depois, quando Barnabé quer levar ele, Paulo disse, não, negativo, esse nós não levamos, pois nos abandonou já. Ele nos deixou empenhado. Então assim, ele começou mal, mas depois Deus restaura ele. Quem sabe o nosso começo não tenha sido tão legal como nós queríamos, mas isso não quer dizer que Deus não possa nos usar. E a gente vê a glória de Deus na restauração de Marcos. Ele segue com Barnabé, de alguma forma Deus restaurou ele, Deus curou ele. Ele deve ter ficado com a marca de abandono, de apostasia, que a apostasia é abandonar a fé deliberadamente, não é algo desconhecido, tu fez de propósito, tu sabe o que tem que fazer e não faz porque tu não quer. Isso é apostatar. Não é uma coisa que tu não sabe, muitas vezes a gente não sabe, a gente erra porque a gente não sabe, não, a gente sabe que tem que fazer, a gente não faz porque não quer deliberadamente, não é que a gente não possa fazer, eu não quero fazer. Então foi isso que aconteceu com Marcos. Mas ele vai ser útil para Pedro. Pedro diz que vai ser o meu filho Marcos, e tu vai lendo depois as cartas de Paulo. Paulo começa a dizer, traz comigo Marcos, Marcos me é útil no meu evangelho. Eu não sei se aconteceu a morte de Barnabé por algum incidente, e Paulo quebranta o coração, porque Paulo é uma coisa assim, se nós formos analisar Paulo é um cidadão que parece que a gente tem que escrever um livro dele, porque ele é uma pessoa que ele parece ser dura por fora, mas ele por dentro ele é um coração, ele chora, ele se quebranta, embora que na carta e nos sermões ele é uma pessoa dura no tratar, mas por dentro ele é como se ele fosse só casca, e ele se sente, quem sabe muito, e ele começa a dizer, Marcos me é útil, olha, eu quero Marcos comigo, traz Marcos para cá. Ele começa uma fase da vida dele, quando ele está mais velho, que ele começa a chamar Marcos, sendo que ele já tinha, nessa passagem, quando ele se separa de Barnabé, ele não quis nem saber de Marcos. Tem outra coisa aqui que eu passei rápido, que é quando a gente lê o livro de Marcos, também é uma coisa que é engraçada. Eu acho engraçado. Por que tem isso na Bíblia, não sei. A gente fica pensando por que Marcos escreveu isso. Mas eu vou tentar te dar uma explicação. Se tu pegar no capítulo 14, diz que quando Jesus é preso, no versículo 51, diz que um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. E os jovens lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. Aí é uma coisa que está aqui, que se tu analisar por que o escritor escreveu, diz que todos fugiram. Ele conta, olha, quando Jesus foi preso, todos fugiram, no versículo 50. Mas diz que um certo jovem seguiu a Jesus, não abandonou Jesus. Agora esse jovem está engraçado, ele está envolto no lençol. É uma coisa estranha, eu olho aqui e acho engraçado. Todos fogem, esse jovem ele está envolto no lençol sobre o corpo nu. Que nu não quer dizer que ele estivesse sem nada, mas ele está com, quem sabe, com a roupa, calção, short, alguma coisa por baixo, e ele está envolto no lençol, mas esse jovem persiste em seguir Jesus.
Ele segue seguindo Jesus. E aí quando vão lançar a mão deles, ele foge, ele larga o lençol, é engraçado, e foge nu, é uma coisa interessante. Agora, por que isso aqui está... Alguns dizem que ele inseriu isso aqui porque ele tá falando dele mesmo. Que esse jovem aqui, alguns comentaristas, que ele colocou isso escrito porque é ele quer colocar, mas ele não faz alusão que é ele, mas ele faz questão porque é uma coisa que ele testemunhou. Então dizem que é uma coisa que aconteceu com ele, embora que eu leio e eu acho graça. Eu acho engraçado, eu não consigo parar. Quando eu olho essa situação, eu não consigo, eu fico imaginando e eu acho graça, me perdoa. Mas ele escreveu aqui, ele fez questão de colocar, quem sabe seja o seu próprio testemunho pessoal da sua vida. Pai, nós te damos graça pelo livro do Evangelho segundo São Marcos, que venha a ser sempre bênção, como é bênção a tua palavra na nossa vida, que nos acrescente, nos faça crescer e que nos ajude a amar cada vez mais a tua palavra e o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.